Bom dia, turma da 601 e da 602. Hoje nós vamos fazer uma revisão da T3, né, que é na próxima semana. Então, antes de começar, quero dizer a vocês que eu estou morrendo de saudades. Então, vamos lá. Nós temos aí, leia os textos para responder as próximas questões. Nós temos São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Então, nós temos o local e temos a data. Amiga querida, nós chamamos isso, dentro da carta pessoal, como nós podemos ver, né, de vocativo. O que é o vocativo, gente? É o chamamento, né? Em seguida, vocês vão ler, né? Porque nós temos aí um texto que fala sobre alguma coisa, que eu não posso ler para vocês. Em seguida, nós vemos, né, a despedida, que vem assim: beijos grandes e abraços e enormes abraços, espero ansiosa sua resposta. E quem assina esse texto é a Carol. Como nós sabemos, né, gente, a carta pessoal, ela quase não é utilizada mais. Entretanto, até porque hoje, com o advento da tecnologia, algumas pessoas não a utilizam, né? Mas existem algumas pessoas que ainda gostam, sentem o prazer de enviar e de receber uma carta. Aí, nesse caso, nós só estamos treinando esse gênero. E nós podemos escrever para pessoas a qual nós temos uma maior intimidade ou a qual nós temos uma menor intimidade. Vamos para a questão de número 1. A carta pessoal é utilizada geralmente entre indivíduos que apresentam certa aproximação. Portanto, esse gênero contém suas especificidades. Localize as informações que se pedem. Vocês vão localizar aí no texto o lugar e a data em que a carta foi escrita. Destinatário, gente. Quem é que vai receber essa carta? Remetente. Quem é que escreveu esta carta? Vocativo. Qual é o trecho aí da carta, né, que apresenta o vocativo? Nós já sabemos que o vocativo é o chamamento. E qual é a despedida que é utilizada nessa carta? Nesse caso, gente, vocês vão tirar os trechos do texto e vão colocar aí, ok? Na número 2, qual o assunto principal da carta? Ou seja, é claro que a carta pode ter mais de um assunto, mas existe um assunto aí que chama a atenção de vocês. Qual é o assunto que está chamando a atenção nessa carta, ok? Nós sabemos, né, que a linguagem de uma carta pode ser formal ou informal. Isso vai variar de acordo com o grau de intimidade que nós temos com a pessoa. Se nós não temos uma intimidade, nós vamos utilizar uma linguagem mais formal. Quando nós temos intimidade, nós vamos utilizar uma linguagem mais informal. A linguagem técnica, ela é muito utilizada na internet, em termos técnicos da medicina, da enfermagem. Já a linguagem regional é a linguagem que varia de região para região. É a maneira, o modo como cada um fala. A linguagem social também. Numa sociedade, nós temos pessoas que falam de diversas maneiras. E aí vocês vão analisar qual é a linguagem, né, predominante nesta carta. Lembrando que é uma carta pessoal. Na número 4, como vocês podem ver, vem assim. A carta pessoal geralmente é escrita em primeira pessoa. Localize um exemplo disso no texto. Bem, qual é a primeira pessoa? Eu ou nós, né? E nós temos, além do eu e nós temos pronomes, sem ser o eu e o nós temos meu, minha, meus, minhas, e nós também temos os verbos, né? É só a gente fazer pergunta ao verbo. Por exemplo, canto. Quem canta? Eu canto, né? De repente pode ser um verbo. Então, vocês vão retirar do texto, né? E colocar entre aspas, porque vocês vão retirar igualzinho ao que está lá no texto. Agora, né, vocês vão ler o texto para responder as questões 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando, gente, né, que aí nós temos um e-mail. Quando nós temos um e-mail, nós temos o endereço do remetente, o endereço do destinatário, temos o vocativo, temos o texto,
Também apresentamos despedida e assinatura. Só para lembrar a vocês, né? Nós vimos que a estrutura do e-mail é bem parecida com a estrutura da carta pessoal. A única coisa que muda é a questão da data, que nós não precisamos colocar. Por quê? Porque o e-mail ele já faz isso, ele já apresenta a data. Quando nós mandamos um e-mail, nós também não colocamos o nosso endereço eletrônico, mas o endereço eletrônico ele aparece para o destinatário. Então, vamos lá. Vocês vão ler esse texto e vocês vão responder a questão referente a esse texto. Esse texto foi escrito para dar uma informação, divulgar um evento, esclarecer uma dúvida, fazer um agradecimento ou prestar uma homenagem. E aí vocês vão ter que ler o texto inteirinho para dizer qual o objetivo desse texto, né? Esse texto foi escrito para quê, né? Qual era o objetivo dele? O trecho que apresenta uma opinião nós temos aí 5 frases, né? Qual deles dá opinião sobre um determinado assunto? Gente, opinião é aquilo que eu acho a respeito de algo. Então, eu preciso ler com cuidado, né, esse texto para saber qual é o trecho que dá uma opinião. Na número 7, vem perguntando: esse texto é um e-mail, um diário, uma carta, um SMS ou um blog? Aí eu quero ver se vocês prestaram atenção na minha explicação logo acima. Qual a estrutura de um e-mail? Eu também falei para vocês qual era a estrutura de um e-mail, vocês lembram? Não? Então vocês vão precisar relembrar. Se vocês voltarem um pouquinho o áudio, vocês vão ver que eu já falei sobre a estrutura. E a linguagem, gente? A linguagem do e-mail é parecida com a linguagem da carta, né? Podendo ser mais ou menos formal, seguindo a norma padrão. Aí nós temos, né, o próximo texto para responder as questões 10 e 11. Lembrando que esse texto é dicas de maquiagem, um toque de framboesa blog. Nós temos aí a dica 1, que é sobre o delineado, a dica 2 sobre o batom líquido, a dica 3, que é a sombra, a dica 4, que é o corretivo, e a dica 5, que é o batom. Aí eu faço a seguinte pergunta: esse texto é um tutorial ou um texto de dicas? Bem, se eu escolher um tutorial, eu preciso lembrar que o tutorial ele segue passo a passo. Ele dá informações que vocês devem seguir passo a passo para chegar a um objetivo. Já um texto de dicas, ele apresenta dicas em uma ordem, mas não precisa ser seguida essa ordem. Então, vocês vão precisar justificar essa número 10. Lembra que a tia sempre fala que resposta completa, nota completa? Então, não tem aí o justifique, mas eu peço para que vocês justifiquem, ok? Na número 11, para finalizar, né, nós temos qual a diferença entre um tutorial e um texto de dicas. Eu acabei de falar para vocês para que serve um tutorial e também para que serve um texto de dicas. Então, eu aguardo a resposta de vocês. Mais tarde, nós temos o nosso gabarito comentado. Um bom estudo e um beijo no coração de vocês!